Vamos lá então, nós vamos iniciar uma série de ministrações, aí que nós vamos falar sobre o tema Construa o seu futuro com o Espírito Santo de Deus. Serão 6 ministrações e eu quero que você se organize já para estar vindo com a gente aqui. Os nossos cultos em janeiro e fevereiro, eles são pela parte da manhã, somente às 9 da manhã. Então se organize para estar aqui com a gente, para você não perder, digamos assim, nenhum capítulo. Nós vamos começar hoje um tema que nós vamos falar sobre sonhos. E não só sonhar os nossos sonhos, mas a gente ser dirigido pelo Espírito Santo para sonhar os sonhos de Deus e para tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração ser concretizado. Você acha que o que Deus coloca no nosso coração pode ser frustrado? Você acha que Deus gera expectativas em nós que Ele não vai suprir? Você acha que Deus promete algo e não faz? Não. Tudo que Deus promete, cumpre o seu propósito. Meu. E Deus tem muita coisa para fazer nessa terra. Deus está se movendo. Deus tem sonhos para gerar no nosso coração, tem planos, tem propósitos para a nossa vida. E nós precisamos clamar para construir uma vida que sonha a partir dessa perspectiva do céu. O nosso olhar, o nosso andar, a nossa vida, de alguém que anda com uma vida discernida pelo Espírito Santo. Então nós estamos iniciando esse ano, eu quero desafiar você, talvez seja o primeiro ano que você tenha essa oportunidade, de construir os seus planos e os seus projetos de vida com o Espírito Santo. De mão dada com Ele. Talvez você nunca pensou nisso daí. Talvez você sempre dirigiu a sua vida, sempre fez as coisas no seu braço, sempre andou achando, fazendo, se movendo, decidindo, indo para qualquer porta, fazendo um montão de coisa, começar uma coisa, parar no meio, ter um montão de ideias e não conseguir, sabe, progredir, avançar. Está na hora de nós deixarmos o Espírito Santo nos guiar nisso daí. E depender para que o Espírito Santo ele nos instrua com a sua presença, para nós vermos todo mundo aqui, nós nos alegrarmos como igreja, em ver as pessoas crescendo, prosperando, as pessoas sonhando, realizando, vendo Deus abrir portas. Buscar isso em Deus, meu irmão, e viver uma vida onde a gente consiga trilhar um caminho, etapa por etapa, sabe, ser um ano, ser frutífero esse ano, para nós. Filipenses 4:13, ele diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai ler o contexto, você vai ver que ele passa por várias adversidades, problemas, dificuldades, desafios, todas as coisas. A gente passa na vida por várias coisas. Mas depois que ele passa por tudo, ele tem consciência que ele pode tudo, porque Deus fortalece ele. Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Se eu tenho sonhos, Deus fortalece, Deus me guia, Deus me sustenta, Deus me abençoa, Deus me direciona, meu irmão. Efésios 3:20 diz assim, ó, olha só. Às vezes a gente limita o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. A gente limita, Davi, deixa. A gente limita o que Deus pode ou não pode. Talvez você já tentou várias vezes coisas, você tem um limitador que diz para você assim, você não é capaz, vai dar errado. Para que você vai fazer? Para que vai tentar de novo? Né? Para que você vai sonhar? Tem gente que não tem nem sonho. Mas, não sei se tem alguém com um celular aí. Sonho. E Deus, em Efésios 3:20, diz assim, ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só.
Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Tem gente que, nem vou orar porque já não vai dar certo. Meu irmão, vamos mudar, vamos lá. Vamos colocar os anseios, né? Colocar os sonhos diante de Deus, mesmo que Deus diga assim, não. Sabe por que Deus diz não para nós? Com certeza o não de Deus não é porque Ele é mau, é porque sempre Ele tem algo melhor, meu irmão. Na nossa perspectiva pode parecer que não é melhor, mas é melhor. A escolha de Deus, a porta que Deus abre é sempre melhor. O não de Deus sempre é bênção para a nossa vida. Tem gente que acha que o não de Deus é porque Ele não é bom, ou isso. O não de Deus é bênção, meu irmão. O não de Deus é zelo, cuidado, instrução. O não de Deus vai ter sempre um sim de Deus. Estão entendendo? E a gente limita o que Deus pode fazer. Eu tenho um sonho de ver essa igreja extremamente, com muitas pessoas convertidas, muitas famílias transformadas, a gente vivendo cada vez com mais relevância na comunidade, pessoas cheias do Espírito Santo, curas, milagres. De ver isso daí, de ver Deus se movendo, de ver a gente com culto, sabe? 3 cultos no domingo, sei lá. A gente procurando um lugar maior aqui. Eu sonho o reino de Deus avançando, os lares, sabe? Todo dia as pessoas orando dentro de casa, buscando, ministrando a palavra. Com projetos sociais aqui, até projetos sociais que ainda a gente nem sonhou. Tem coisa que a gente já está fazendo, sonhando, mas tem coisa que Deus ainda tem para gerar aqui. O Espírito Santo, Ele gera vida em nós. Ele gera sonho em nós. Ele gera a direção de nós. O Espírito Santo, Ele nos conduz a isso. Então, entenda algo. Não limite Deus. Amém? Quebra isso na sua vida. Até onde Deus pode agir, até onde eu posso crescer, até onde minha família vai ser transformada, até onde minha empresa vai. Até onde? A gente quebra isso em nome de Jesus. Olha só, Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Prosperar aqui, não leve isso só para um contexto financeiro, leve para tudo aquilo que você colocar às suas mãos, prospere, avance, cresça, edifique, construa, amém? Por quê? Porque o Deus, o nosso Deus é esse Deus que tudo que Ele semeia, faz com que cresça. E nós temos que ser o tipo de pessoas onde a gente põe a mão, edifique, abençoe, construa. A gente recebe a estratégia de Deus, direção de Deus, capacidade do Espírito Santo para fazer as coisas acontecerem. Amém? Temos que mudar, meu irmão. Talvez você tenha colocado as mãos assim nas coisas e ao invés de dar vida, está morrendo. Ao invés de edificar no que você entra, parece que... Nós temos que avançar e chegar nesse lugar em Deus, com a presença de Deus, permanecendo no Senhor, com direção de Deus na nossa vida vamos. Tem desafios, mas nós vamos vencer cada desafio. Você não acha que também sonhar, Deus tira as barreiras ou os desafios para nos forjar nisso daí? Ninguém está falando aqui sobre sonho fácil. Ninguém está dizendo isso. Nós falamos sobre que o sonho com Deus é possível acontecer. Porque Deus pode, Deus nos capacita, Deus nos usa, Deus nos levanta para isso. Olha só, Rick Warren diz assim, nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo que você realizar de forma grande será prescindido de um grande sonho.
Ou seja, antes da ação, começa no coração. Antes da prática, começa com o Espírito Santo gerando algo, nos mostrando algo, nos direcionando algo, e nós vemos a perceber algo em Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que o Espírito Santo está gerando em você nesse ano? O que o Espírito Santo está mostrando para você? O que o Espírito Santo está inquietando? O que você está vendo espiritualmente? Tudo começa nesse lugar de inquietação. Mas começa também, a gente sonha e a gente age. Precisa ser dado passos também. Nós precisamos sair de... Deixa eu deixar uma palavra para você aí. Saia do lugar de conforto. Saia do lugar onde que você está tudo certinho, está tudo como você quer assim, porque isso está te limitando aonde você pode chegar. Isso está limitando quem você é em Deus. Isso está limitando do que você é capaz no Senhor. Eu quero dizer para você, você é capaz em Deus. Você pode. Deus já liberou dons, Deus já liberou talentos sobre a tua vida. Deus já te liberou capacidade sobre você, meu irmão. Deus já te encheu, Ele mora na sua vida, Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te instruiu aí para a sua vida, Ele te deu experiência já, você tem tudo o que você precisa hoje para começar aquilo que Deus te deu, entendeu? Você não precisa que algo novo aconteça para você começar a agir, viver o que Deus te deu, você começa hoje, da maneira com que você está, chega a Deus, coloca diante de Deus, e no caminho Deus vai te moldando e as coisas vão acontecendo. O Espírito Santo, Ele quer nos desafiar a gente construir a vida em Deus. Olha só, ao sonhar, não despreze os pequenos começos. Ao sonhar, não despreze os pequenos começos. Você acha que as coisas começam grande? Essa igreja aqui, para quem não sabe, a gente começou ali embaixo do pé de manga ali, com umas cadeirinhas, sentado conversando sobre Jesus. Você acha que as coisas começam grande? Não. Nós crescemos. Nós buscamos. Então muitas vezes nós mas tão pequeno, é tão pouco. E daí tem gente que entra em crise, porque compara as coisas, porque parece que está tão distante aquilo que está vendo, mas precisa ter experiência, precisa ter maturidade, nós precisamos indo crescendo aos poucos mesmo. Amém? Deus quer nos abençoar no tempo certo, na estação certa, com o nosso coração preparado para receber a bênção. Não adianta a gente orar por um carro se nem a carteira tirou. Entendeu? Etapa. Porque às vezes a gente está orando por coisa, mas a gente não está se preparando por aquilo que está orando. Eu quero dizer para você, que está orando por coisa, e não está se preparando para receber, a sua oração está sendo uma oração sem fé. Você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você estaria orando e agindo, crendo que aquilo que Deus te deu vai acontecer. Preparando o ambiente, alargando as tendas, construindo, discernindo. Talvez você não viu fisicamente ainda, mas espiritualmente Deus já te concedeu. Deus já disse já é, Deus já disse sim, eu estou contigo, vai acontecer, creia, confia. Entenderam? Tem gente que só está orando, mas não mexe nada, porque na verdade não crê no que ora. Não entendeu ainda isso daí. Então, 4 primícias fundamentais sobre sonhar. O que a gente aprende com isso, tá? Primeiro ponto aqui, que Deus usa as pessoas que têm um sonho.
E 4 maneiras aqui que o fator da fé são observadas na vida de um líder. Por exemplo, nada acontece até que alguém sonhe com isso. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. Quer ver as coisas acontecer? Sonhe. Alguém precisa ser levantado para isso. Alguém precisa responder essa geração. Alguém precisa responder às necessidades que são tantas. Alguém precisa colocar a mão no arado. Alguém precisa dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eis-me aqui a minha vida. Deus, eu sou alguém que vou, entende? Eu sou alguém que vou responder a isso. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. E eu quero instigar o seu coração nesses dias a sonhar mesmo, a receber algo do céu sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre os teus olhos, que você enxergue isso. Uma igreja nunca será maior do que o sonho. Como assim? Nós temos que crer na capacidade do que Deus pode fazer. Tem gente que está assim, ó: eu quero uma casinha, um carrinho, uma igrejinha, um empreguinho, uma comidinha, né? Tudo inho. Você vai até onde você está sonhando, a igreja vai até onde está sonhando. Por isso que eu não limito. Vamos ir, se Deus quiser que a gente plante igreja em outros lugares de Viamão, vá para lá, e sei lá o quê, a gente vai fazer, meu irmão. Eu vou dizer para você, eu não tenho medo de desafio de Deus, não tenho medo. Se der errado, a gente tenta de novo, se errei, eu me arrependo, mas nós vamos seguir até fazer o que é certo. Você não pode delegar a sua confiança em Deus. Você não poderá delegar a sua confiança em Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui? A tua confiança ela tem que estar em Deus. Você não pode delegar ela a outra coisa, a não ser no Senhor. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A gente está acostumado a ter promessas que frustram. As pessoas mudam, as pessoas se enganam. Mas Deus não é assim. O nosso Pai não é desse jeito. Por isso que apesar de todas as circunstâncias, se a nossa confiança não tiver firmada no Senhor, nas suas promessas, no que Deus mostrou, nas suas palavras, nós vamos ser guiados por qualquer outras coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você confia em Deus? Deixa eu dar uma característica de quem confia. Quem confia, sabe o que acontece? Descansa. Quem confia não fica aflito, desesperado, assim: será Deus? E agora, Deus? E agora, Deus? E agora? Estou no controle, né? A gente não está vendo, mas Deus está fazendo. Talvez a gente não perceba, mas Deus está se movendo. Deus está arquitetando as coisas para algo novo. Por isso que nós temos que confiar em Deus, meu irmão. Alvos são uma declaração de fé. O que eu quero dizer com isso? Que objetivos, elas são uma declaração de fé. Apontamentos para onde você está indo. A fé ela é uma certeza do que está por vir, meu irmão. A fé não é algo que eu tenho agora. Eu tenho fé quando eu ainda não estou enxergando. É fácil ter fé quando está tudo certo, quando está tudo no controle. Fácil eu confiar em Deus, eu canto, Deus acabou de abrir uma porta e tal. Eu quero ver essa permanência de declaração quando talvez nos nossos olhos físicos não está nada bem. Mas eu continuo declarando, eu vejo espiritualmente, Deus me prometeu, vai acontecer, sabe? Eu creio nisso. Eu creio no Senhor. Deus vai se mover. Declarações
em Deus, de confiança que Deus está no controle. Deus permanece com as suas mãos estendidas para abençoar, para nos guiar. A misericórdia de Deus está sobre nós para nos levantar diariamente. Nós temos que ter alvos do que Deus diz, por isso anote, escreva, declare, ore, sabe, encha o seu coração, não do que os homens dizem, meu irmão, não do que a situação diz, mas encha os seus olhos, a sua confiança, o seu coração na palavra de Deus, no que o Espírito Santo está te dizendo. Permaneça crendo no Espírito do Senhor. Efésios 3:20 diz assim, glória seja dada a Deus, que por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que foi aquilo que eu disse. E 2 erros comuns que nós cometemos quando estabelecemos alvos. Nós estabelecemos alvos grandes demais, nós tentamos alcançá-los rápido demais. O que Deus está fazendo não é uma coisa, eu vou dizer assim, Deus precisa nos preparar para isso. Quando eu falo aqui que erros que nós estabelecemos alvos grandes demais, como assim? São coisas que nós colocamos tão grande, mas nós não dividimos elas em pequenos alvos e pequenos objetivos para chegar num objetivo maior, entendendo? Que nós temos grandes, mas para chegar nesse grande, são vários objetivos pequenos e vários passos que são nos dados. E daí nós entramos nessa questão de frustração, porque nós alcançamos rápido, nós queremos as coisas rápidas. Meu irmão, nós não sabemos esperar, nós não nos preparamos, nós não nos capacitamos, nós queremos as coisas rápidas. E tem gente que faz ameaça para Deus, né? Deus, se tu não fizer, eu te largo. Se não acontecer desse jeito, eu estou saindo fora. Porque eu quero que seja assim. Tu está entendendo, Senhor? E outra, eu te dou 3 meses para isso. Meu irmão, que isso? Não faz isso não. Nós damos metas para Deus trabalhar para a gente. Meu irmão, nós que trabalhamos para o Senhor, nós que servimos a Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o centro de tudo, tudo tem a ver com a glória de Deus. Deus não vai dar nada para você que o nome dEle não seja glorificado. Deus vai me exaltar na terra. Ah, é? Meu nome estará entre os nomes mais altos. Tudo que Deus nos dá, todo sonho, é para que vejam o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa dependência. Nós vamos chegar num lugar que nós vamos dizer assim, cara, eu não conseguiria fazer isso se não fosse Deus na minha vida. Foi Ele. Sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor na nossa vida, meu irmão. Então nós devemos considerar quanto tempo, sabe, a gente pretende ficar investindo, quantas pessoas, sabe, nós vamos poder contar para construir isso. Carlito Paz diz assim, ninguém faz nada grande sozinho, se fizer é porque não é grande. Nós precisamos um dos outros. Existem pessoas que vão abrir portas para as nossas vidas, que vão investir, sabe, que vão nos abençoar. Tudo que a gente faz grande, ninguém faz nada sozinho grande. Meu irmão, nós estamos partilhando sonhos, nós estamos um edificando a vida do outro. Nós precisamos um do talento dos outros para chegar nesse lugar e nessa visão que Deus está nos dando. 3 etapas aqui para receber um sonho, uma visão de Deus. Deus diz o que Ele quer fazer com você. Deus diz o que Ele quer fazer com você. Não é você que diz o que você quer fazer com Deus. O que Deus quer fazer em você. Deus tem uma palavra para liberar. E outra,
Deus mostra como Ele vai fazer. E Deus mostra o que vai fazer. Deus mostra, Deus diz o que vai fazer com você, como Ele vai fazer e o que. Então nós temos que parar de orar assim: Senhor, abençoa o meu plano. E chegar num nível de maturidade, vai começar a orar assim, ó: Senhor, ajude-me, Senhor, a fazer tua vontade da tua maneira. Não é abençoa o meu, Senhor, porque olha só, entenda que a vontade de Deus, a maneira de Deus, eu quero dizer para você que já é abençoada, já é boa. O caminho de Deus já é abençoado, o caminho de Deus já é melhor, a maneira de Deus já é melhor. Deus, eu quero, daí luta com Deus, briga com Deus. Deus, ó filho, entende? Ei, deixa eu fazer, para com isso, deixa eu fazer, deixa eu guiar, sabe, você nasceu com um propósito, eu sonhei com você antes de gerar você no ventre da sua mãe, eu já sonhei com você, você não nasceu do acaso, você não foi um erro, não, você nasceu com um propósito divino do Senhor. Deus nos planejou, meu irmão, você entende isso? Que Deus nos planejou para o tempo certo, a família certa, a estação certa, o ano certo, a nação certa. O que eu estou fazendo em Águas Claras, Senhor? Deus tem um plano para você. Dois aqui: Deus usa pessoas dispostas a receber e a arriscar-se e a falhar. Os que têm arriscado suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 26. Sabe qual é a maior arma que Satanás usa aqui? Medo de falhar. Meu irmão, um dos grandes problemas de nós não sonharmos, avançarmos, crescermos, sermos instruídos por Deus, rompermos na nossa vida. Foquem aqui, por favor. É o medo de falhar. Em Deus não há medo. Ou você tem fé, ou você tem medo. As duas coisas, você entende algo? Não tem aliança. Medo e fé, elas são totalmente opostas. Elas não andam juntos. O que Deus gerou é baseado por fé, por crer, por esperança. E isso aqui está eliminado. Você precisa arriscar, você precisa, sabe o que Deus precisa te encher? De a intrepidez do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele não deu um espírito de medo, um espírito de covardia, um espírito de apatia, não. Ele nos deu um espírito de intrepidez, de ousadia, de coragem. Você vai ver várias vezes Deus chegando para várias personagens bíblicos dizendo assim, ó: ei, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Feche seus olhos aí, eu quero dizer isso aí para você. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de falhar. Não tenha medo de tentar. Não chegue no fim dos seus dias dizendo: por que eu não tentei? Por que eu não dei um passo a mais? Por que eu não corri um pouquinho mais? Estava logo ali e eu deixei escapar da minha mão. Não tenha medo. Tenha fé no que Deus está te dando. Tenha fé no que você está recebendo no Senhor. Tenha fé no que Ele está te desafiando.
Tenha fé naquilo que é o próximo passo. Mas eu não sei o que vai acontecer. Não precisa você saber o que vai acontecer, você precisa saber quem está com você. E existe uma promessa de Deus que Ele diz assim, ó, eu estarei com vocês até os últimos dias, até o final dos tempos, eu estou com você. Você não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, não importa, vira a página, está escrito lá, eu estou com você. Deus está na próxima porta, Deus está no próximo desafio, Deus está na próxima etapa, meu irmão. Deus está lá, o Espírito Santo está lá, o reino de Deus está lá, e nós precisamos ir e perseverar e com ousadia e com intrepidez, sabe, nós devemos resistir ao fracasso. Tem gente que desiste antes de começar, a pessoa nem começou, já desistiu. Nem tentou, já baixou a guarda. O reino de Deus, meu irmão, andar com Jesus, deixa eu dizer uma característica para você: perseverança. Não olhar para trás. Perseverança, meu irmão. O reino de Deus não é para quem é covarde. Deixa eu dizer para você. O reino de Deus é para quem tem ousadia, intrepidez e coragem. Eu quero dizer para você, vá, que Deus é contigo. Gálatas 6,4 diz assim, ó, que cada um examine a sua própria maneira de agir, se ela for boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez, sem precisar comparar com a conduta dos outros. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que está se comparando com os outros, e não está vivendo os sonhos que Deus tem para você. Parece que Deus, o nosso Pai, Ele tem alguns que Ele é privilegiado e outros não. Inconscientemente as pessoas pensam isso. Que alguns são mais abençoados, outros não. Que Deus tem planos melhores para um, e Deus tem um plano pior para você. Meu irmão, talvez você não fale isso, mas você pense isso, rotule Deus dessa forma. Eu quero dizer para você que não é isso, Deus não é isso, tá? O que Deus tem para você é muito bom, é grande. A inveja te para, a comparação te para, te derruba e não deixa você avançar. Terceiro ponto, Deus usa as pessoas que esperam crescer. A diferença entre vencedores e perdedores é a atitude positiva. Mateus 9,22 diz assim, ó, então seja feito como vocês creem. O que tu crê? Quando eu falo de uma atitude com a qual nós percebemos a coisa, uma atitude positiva, todo mundo aqui vai ter aflições e desafios. Eu e você podemos passar exatamente pela mesma coisa. Um pode olhar para aquela situação dizendo, não saio desse lugar, por que eu passei por isso? Outro diz, eu saí mais forte, eu aprendi, eu ganhei experiência, não vai acontecer mais. Entendeu? Não vou cometer os mesmos erros. Ou nós aprendemos com os erros, ou nós vamos viver errando nas mesmas coisas. Qual é a tua escolha? Viver errando nas mesmas coisas, ou aprender com os erros? Todo mundo. Quem tem atitude positiva, quem sonha com Deus, é isso, ele aprende com os erros. Satanás também tem uma boa frase aí, ó. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Não, você não. Para com isso. Não vai dar certo, não. O impossível de hoje, ele é um milagre de amanhã. Deus, Ele vai mandar pessoas que vão acreditar em você, pessoas que vão te encorajar. Tem pessoas que vão te desanimar, tá? Dessas não dá bola, te cala, não deixa gerar no teu coração. Recebe aquelas pessoas que vão te encorajar, que vão orar, que vão depositar fé no teu coração, que vão te ajudar de alguma forma, que conhece alguém, sei lá, alguma coisa vai acontecer numa conversa e tal, vai, faz isso, aquilo, outro, e tal, vai lá, né? Precisamos disso.
pessoas que vão nos encorajar as coisas. E o último ponto aqui é que Deus usa pessoas que nunca desistem. Lucas 9:62, Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Não desista nas trevas o que Deus te deu na luz. Tem gente, olha só essa frase, meu irmão. Tem gente que recebe algo na luz de Deus, na palavra de Deus, no ambiente profético, no ambiente de direção, de confirmação, e consegue fazer, pela falta de perseverança, por desistir no meio do caminho, depositar isso na escuridão, esconder isso, fazer algo bom virar algo ruim. Meu Deus, o que Deus te deu na luz, permanece no caminho da luz, permaneça na obediência, permaneça com o coração íntegro, correto. Paulo escreveu ali em Gálatas 6:9, não cansamos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. O que está dizendo? Não deixe de fazer o bem. Sabe o que está falando? Sementes. Continue semeando o bem. Plante sementes do bem. Plante sementes do reino. Aprenda com Jesus, com o caráter de Jesus na situação. E no tempo certo, por você não desanimar de plantar o bem, você vai colher, você vai perceber o fruto daquilo que você está plantando espiritualmente. Agora, se plantar outras coisas, você não será um fracasso, eu quero dizer para você. E sempre, eu quero dizer algo aqui. Se Deus te deu uma palavra, uma direção, o Espírito Santo te mostrou algo, sempre será muito cedo para desistir. Ou seja, nunca você vai poder desistir do que Deus te deu. Nunca deveria você desistir. Provérbios 24:16, assim, ó, a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos crer no milagre do Senhor. Nós devemos crer no sonho de Deus. E no meio do caminho, sabe, que vão nos fazer desistir muitas vezes, eu quero dizer aí para você que também você vai ser criticado de maneira injusta. Pessoas vão te criticar, pessoas vão te desanimar. E não pense que você vai receber aplauso e reconhecimento de todo mundo para aquilo que está sendo feito. Não vai, isso é uma ilusão da nossa mente. É a ilusão da nossa mente nós dependermos disso para concretizar aquilo que Deus nos deu. Sai do conto de fadas, isso não existe, não é real. Se Jesus foi chamado de Beelzebu, se Jesus foi injuriado, foi traído, ele diz: olha, se me chamaram de Beelzebu, de diabo, né? O que vai ser dos meus discípulos, aqueles que me seguem? A Bíblia diz para a gente desconfiar. Desconfie, só recebemos aplausos, né? Reconhecimento, isso e aquilo outro, porque a Bíblia diz assim, ó, assim fizeram com os falsos profetas. Com os verdadeiros profetas não foi assim. A gente quer aplauso do mundo, meu irmão. O mundo odeia Jesus. A gente quer aplauso. Não vai ter. Por isso que eu só recebo, sabe, eu vou dizer assim, dessa questão do feedback, de instrução, de ser uma pessoa que tema o Senhor e ame a Deus, e o que está falando seja para edificação. Não alguém, tem tanta gente na alma, na carne, longe, distante de Deus, não ora, não tem discernimento espiritual de nada, mas tem palpite de tudo. Para de dar palpite. Não recebeu de Deus, não tem o que falar, ó. Você terá problemas que são tão grandes que só serão resolvidos por meio de milagres. Outra coisa, você e eu vamos cometer erros tolos, meu irmão. E quanto erro eu já cometi? Vários. E outra, eu quero dizer para você, eu vou cometer outros erros.
Seus sonhos serão tão grandes que você fracassará, a menos que Deus faça um milagre. Vão ser tão grandes que você não vai conseguir realizar se Deus não estiver com você. Então, confie em Deus. Tenha discernimento das coisas espirituais. Ande em obediência. Ande em retidão. Ande com o coração correto. Para que Deus é aquele que sonda os corações e sabe as intenções verídicas de tudo que tem na nossa vida, nos dê a justa recompensa que cada um merece. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos nos despedindo dessa semana. Ótimo almoço. Semana que vem nós continuamos esse tema sobre sonho, mas serão 6 ministrações sobre construir uma vida sobre o Espírito Santo. Não falte, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.